Ó, você falou algo há alguns minutos atrás que me ajuda talvez a explicar um pouco a osteopatia. Você comentou que as pessoas têm algumas dores, alguns probleminhas que não procuram um atendimento. O corpo, quando a gente tem algum problema, e principalmente quando você procura o tratamento, é quando o negócio já está... certeza. Só que é muito difícil você ter um problema agudo, muito grave, muito intenso de imediato. Normalmente são pequenas coisas que você vai negligenciando, só que o seu corpo ele vai se adaptando àquilo. Primeiro você põe a semente, depois você joga um pouquinho de terra lá, e aí você vai regando, e o trem vai nascendo. Chega uma hora que começa a dar fruto, quando ele amadurece, amigo do céu. Justamente. E eu vou ser um pouco mais atrás. Dentro da osteopatia, é como se a gestação fosse o primeiro trauma que a gente pode ter. Por ficar confinado naquele espaço. A nossa calota craniana, ela não é totalmente formada enquanto você está na gestação, né? Ela vai se formar completamente depois que você nasce. Então, até o trabalho de parto, o encaixe da criança, a cabeça, o corpo ele é perfeito, né? Ele realmente ele não se fecha antes do nascimento porque precisa de mobilidade daquele crânio para passar. Justamente. Então, mas dependendo do tanto de tensões que pode acontecer durante esse momento, isso pode já começar a influenciar para dores futuras, quando a pessoa for ficando mais velha. Então esse vamos dizer que é o primeiro trauma ali, a gestação, o parto. E aí, quando criança, você cai, você bate. Isso a gente está falando sempre de um assunto relacionado ao sistema musculoesquelético, né? Dá para perceber que a gente está falando só de músculo, osso, tendões, etc. Porém, os nossos traumas, eles são maiores do que só a parte musculoesquelética. O que a gente vê ou sente é ali, na hora. Então, se você pensar na Organização Mundial da Saúde, quando ele define doença, fala bem-estar físico, mental e social. E também já tem bastante estudo que entra também a parte espiritual. Então, esses 4 pontos são pontos que vão te deixando marcas durante uma vida. Então, por exemplo, a parte física fica bem claro, né? Que se eu bati a coluna, se eu bati o ombro, isso vai somando, pode gerar uma dor no futuro. Mas, por exemplo, se você teve uma perda de um filho, por exemplo, que é algo bem traumático por um pai, isso pode gerar no futuro, porque a pessoa ela vai tendo alterações emocionais que pode desencadear, favorecer o surgimento de uma dor, que a gente chama de dor crônica, por exemplo, uma dor que o próprio sistema nervoso pode estimular esse surgimento dessa dor. Então é como se a perda de um filho associada carregou muito peso na fazenda, por exemplo, um trabalhador. Isso, quando começa a somar tudo, o seu sistema entra como se fosse numa pane que ele alimenta a dor. Então a pessoa ela tem uma dor por um problema multifatorial. Não é somente carregou peso, que é o que as pessoas acreditam, né? Elas por desconhecimento. Então, quando elas me procuram, elas falam, eu carreguei muito peso. Aí eu começo a tentar entender, no início do podcast que eu perguntei para você, que eu comentei, poxa, mas é uma somatória, que o trauma, eu vou conhecendo o paciente, vou tentando entender tudo que passa na vida dele para tentar... Eu não sou psicólogo, eu não vou tratar a parte emocional, eu preciso encaminhar para outro profissional. Mas eu posso entender. Mas eu posso entender. E querendo ou não, você acaba... influenciando ali. Você não estudou para isso, mas você tem um certo papel naquele momento. Então, a parte emocional, a parte física, né? Que isso entra alimentação, entra atividade física, beber água, dormir bem. Estresse, tudo isso. Ansiedade. Justamente. Meu mestrado foi sobre estresse, né? Síndrome de burnout. E aí você pega a questão alimentar, que a gente comentou um pouquinho sobre o sistema gastrointestinal. Se você se alimenta mal, você repercute muito no seu corpo também. Então isso é toda uma cadeia. E aí a pessoa que ela começa a entrar em disfunção e não consegue se equilibrar mais, ela desenvolve uma dor que é muito difícil ser tratada. Porque não é simplesmente eu ir lá e fazer um aparelho e mobilizar, fortalecer que resolve. Se for um problema mais musculoesquelético, vai resolver. Talvez temporariamente,
Agora, se tiver outros fatores emocionais, alimentares, etc., você precisa de um tratamento multiprofissional ali. Ou seja, essa pessoa vai ter que fazer terapia. Ela precisa... Eu vou tratar o problema, mas o que está causando o problema do ponto de vista emocional, você também precisa cuidar. Justamente. Não tem outro jeito. Justamente. Então, talvez eu percebo que o meu papel atendendo um paciente é mostrar para ele o que ele precisa mudar de vida, às vezes. Ele precisa entender a realidade dele e talvez ter por essa isso, consciência. Talvez por isso, Maurício, o tratamento seja mais eficiente. Né? Você consiga o seu resultado, aquele resultado que é da sua parte, talvez ele venha porque esse paciente, por conta de você mostrar essa porta, né, ele passa por ela. Ou seja, e aí a pessoa vai entender, se você não mudar, esse probleminha que a gente corrigiu agora vai voltar. Justamente. Não tem para onde correr. Você até percebe que eu estou arrepiado. Eu gosto muito disso. E eu tenho um exemplo recente de uma paciente, inclusive, quando eu falei de perda de um filho, eu falei de uma forma totalmente aleatória, mas durante a sua fala, me veio aqui um caso de uma paciente que perdeu um filho. Justamente. E há muitos anos ela tinha perdido um filho, não era coisa muito recente. Ela nunca tinha superado isso. E ela chegou com dores. Óbvio que ela tinha outros fatores, não é só a perda do filho que gerou essas dores. E a gente foi se conhecendo, eu fui conversando com ela. Falei para ela, não sou psicólogo, inclusive eu orientei ela a procurar um tratamento psicológico. Mas dentro das minhas possibilidades, eu comentei com ela, conversei com ela da importância dela tocar a vida dela, né? Claro. Que ela tem esposo. Claro. Ela precisa... A vida continua. Filhos, justamente. Ali, eu achei que eu não tinha tido a resposta que eu esperava. Sinceramente, eu achei que não tinha... a minha fala é como se não tivesse resolvido nada na vida dela. A dor dela melhorou, ela ficou super bem. Quando terminou o tratamento, e ela me deu e ela é uma pessoa humilde, assim, sem condições financeiras, me deu um presente simples que mexeu muito comigo, assim, me deu... Porque você sente essa... Claro, você sente o reconhecimento. Né? Quando isso acontece, toca mesmo, não tem jeito. É muito bom. E ela, quando ela terminou o tratamento, ela teve uma coragem que ela não teve na minha frente, de enviar uma mensagem e contar o quanto eu fui importante para ela. E é muito interessante isso, porque ela, em relação ao filho, que eu achei que eu não tinha tido nenhuma importância na minha fala, achei que não tinha tido nenhuma repercussão na vida dela, e teve. Então ela óbvio que ela não esqueceu a perda do filho, porque era uma coisa que foi muito traumática para ela. Só que agora, daí para frente, ela vai passar a lembrar dele das coisas boas. Não, eu acho que eu não resolvi o problema dela, mas eu acho que eu ajudei muito. Acho que se ela procurar um psicólogo, talvez ela consiga ter o complemento desse tratamento e realmente solucionar esse problema na vida dela. A gente veio falar de fisioterapia, mas isso também é osteopatia, claro, você percebe? Lógico. Que é uma situação que aconteceu isso está no dia a dia. Justamente, que é real. É o meu dia a porque dia. Você, é assim, você não chega lá e alguém entrega para você, tá aqui o meu aparelho de som para você consertar. Tá aqui a minha torradeira, a minha máquina de lavar. Não é isso. É a pessoa. Justamente. E a pessoa é um ser altamente complexo. Então você vai mexer num ponto que tem 300 mil outras influências naquele ponto. E você vai, deixa eu limpar a área aqui, porque eu não estou enxergando direito. Esse limpar a área é a pessoa permitir aquilo. Porque quando falou de perda, né, a dor de perder um filho, eu tenho uma teoria, e só é uma teoria, porque eu não sou um especialista nisso, que é o seguinte: quando você tem uma dor muito forte por uma perda, né, seja a perda de um filho, seja a perda de um marido, de uma esposa, sei lá o quê, né, uma perda qualquer, e aquilo te provoca algo que faz doer, ou seja, que você sente uma dor física. A minha teoria aponta para o seguinte, quando a sua mente, né, que é a parte funcional, a parte que raciocina lá do seu cérebro, né, provoca essa dor, ela está te dando uma trégua daquele sofrimento psicológico. Porque faz você esquecer, pelo menos momentaneamente, aquela dor psíquica que você sente, que não é palpável. A dor é palpável. Uhum. Então, eu te provoco uma dor. Eu tenho um amigo dentista, né, que um dia eu falei assim, deixa eu te falar,
você aperta a minha bochecha com tanta violência para dar uma porra de uma anestesia que dói mais a bochecha. Não, mas isso é uma técnica. Não, essa técnica não é boa não, cara. O que? Presta atenção, o cara vai dar anestesia, ele pega a bochecha e aperta e provoca uma dor na bochecha muito maior do que a picada da agulha. É uma técnica, entendeu? Olha que doideira. Que você não sente a picada da agulha muito forte por isso. Exatamente. Isso aí é um conceito, uma teoria das comportas. Pois é, mas aí é o seguinte, hoje em dia, graças a Deus, as agulhas são tão finas, são tão isso, aquilo, e não é que você nem... Eu, por exemplo, amigo, eu nem sinto a merda da agulha. Mas eu achava engraçado porque... para com isso, meu irmão. Você aperta, daqui um dia você arranca a minha bochecha. Entendeu? Ou seja, então, essa dor física que o cérebro autoriza, vamos dizer, a existência dela e tal, tem a ver, na minha, pode ter alguma ligação uma coisa com a outra, né? Então, Léo, mas deixa eu fazer só um parênteses, então, em relação ao que você estava falando sobre uma perda, né, para, acho que finalizar essa parte, não é porque você teve uma perda que você vai ficar doente. Claro, lógico que não. Isso tem muito a ver com a resiliência da pessoa. Sim. Então... quando você não consegue resolver esse conflito, isso se torna um problema para o futuro. Mas quando esse conflito você consegue... lógico que a perda vai gerar um trauma muito grande. Você vai... Todo mundo vai ter que... Você vai sentir... de tempo, precisa de um tempo para resolver isso. Lógico. Mas você precisa resolver isso. Isso depende muito das suas relações sociais, físicas. Porque se você está com outro problema... e começa a associar, vai ficando mais difícil de resolver. Claro. Né? Então aí, quando você resolve... Você vai botando mais gato no balaio. Justamente. E aí, amigo, quando eles não entram em acordo, né? Pronto. Aí você vai virando aquela bomba que vai explodir. E aí vai explodir aonde? Vai explodir no fígado, vai explodir no estômago, né? Vai explodir no coração, vai explodir ali.